paz do Senhor esteja sobre você, sobre cada membro da sua família. Receba e tome posse das bênçãos sem medidas que estão sendo derramadas em nome de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? O nosso tema hoje será o sal. O sal na Bíblia Sagrada e a sua relevância para a compreensão da sociedade hebraica durante os períodos da Antiga e da Nova Aliança. Quem estuda a Bíblia sabe que desde a Antiguidade várias culturas usaram o sal como uma necessidade da vida humana. Usaram como tempero, conservante, desinfetante, componente de oferendas cerimoniais, desinfetar feridas, e na Roma Antiga era usado como moedas para comprar alimentos, roupas e outros objetos. Em vários contextos da Bíblia, textos e contextos da Bíblia, o sal é usado como uma metáfora para significar permanência, lealdade, durabilidade, fidelidade, utilidade, valor e purificação. A principal fonte de sal na região ali do Oriente Médio é a área do Mar Morto, especialmente as enormes falésias salinas de Jebel Usdu, que tem cerca de 11 quilômetros de comprimento. A face da cordilheira ela muda constantemente à medida que o clima interage com o Sal-Chema. Consulte ali Ezequiel capítulo 47, verso 11, que destaca a importância do sal no Mar Morto. E também vale no 2 Crônicas, no capítulo 13, no verso 5, que o rei Abias referiu-se à promessa da aliança de Deus a Davi, que não lhe faltaria um homem para sentar no trono de Israel como uma aliança de sal que nunca pode ser quebrada. Amém? E vamos ver agora o sal no Antigo Testamento. Nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 19, verso 26, que a esposa de Ló foi transformada em estátua de sal. Esta é a razão do nome do pilar daquele monte, do Monte Sodoma, que também é conhecido como Monte de Esposa de Ló. E você também pode pegar Levítico, capítulo 2, verso 13, Ezequiel, capítulo 43, verso 24, que mostram ali, ilustram bem a exigência do sal como parte dos antigos sacrifícios religiosos hebraicos. O sal era lançado sobre o holocausto, segundo Ezequiel, capítulo 43, verso 24, e fazia parte do incenso, segundo Êxodo, capítulo 30, verso 35. E parte da oferta do templo incluía sal. Consulte Esdras, capítulo 6, verso 9. O sal foi amplamente usado como símbolo e sinal sagrado no antigo Israel. Consulte o livro de Números, no capítulo 18, no verso 19, e volte lá para 2 Crônicas, no capítulo 13, no verso 5, que ilustra o sal como um pacto de amizade. Amém? Nas culturas de toda a região do Oriente, comer sal é um sinal de amizade. Terra salgada é também uma metáfora para uma terra de ninguém, de uma terra desolada, como fala o Salmo 107, verso 34,
Jó, capítulo 39, verso 6. Jeremias, capítulo 17, verso 6. E a terra das cidades derrotadas foi salgada para consagrá-los a um rei e amaldiçoar o seu repovoamento, conforme o livro de Juízes, no capítulo 9, no verso 45. Consulte lá. E é interessante que Ezequiel, no capítulo 16, no verso 4, nos diz que os recém-nascidos eram esfregados com sal, esfregavam sal nos recém-nascidos, que é uma referência prática, segundo Ezequiel 16:4, né? E o sal no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos bem visível ali no Monte da Montanha, no Sermão do Monte, né? Que Jesus faz referência ao sal. E nós também observamos que o relato de Mateus, do Evangelho de Mateus, difere do Evangelho de Lucas e Marcos, nessa referência de sal, né? Mateus 5,13, ele se refere aos seus discípulos, Jesus se refere aos seus discípulos como sal da terra. Esse significado tem paralelo no versículo seguinte, né? Que em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, no simbolismo da luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, né? Que é uma visão que a passagem sobre o sal e luz se refere à dualidade de papéis dos discípulos, ser como a luz de uma cidade visível de todo mundo e ser espalhado como sal, significa clarear, né? Congregar, fazer missões e evangelizar o ID e anunciar o evangelho. O ID, o missionário precisa ser luz do mundo e o sal da terra. Amém? Então, Mateus e Marcos e Lucas concordam na discussão do sal que perdeu o sabor, porque o sal está contaminado. O sal perde o sabor quando ele está contaminado com outros minerais, causando uma fraqueza no sabor ou um sabor desagradável, sem gosto. É por isso que a pessoa, o cristão, é preciso vigiar, ter cuidado. Quem está em pé, ter cuidado para não cair, né? Porque pode o sal perder o seu sabor. É uma exigência que a vida cristã faz, né? Mas manter o sabor, o gosto gostoso do evangelismo, da evangelização, da presença do Senhor na vida de cada um. Amém? É uma referência simbólica, a possibilidade de abandonar-se e desviar-se do Evangelho de Cristo, né? Que perde o sabor, é um simbolismo, né? E porque também Jesus falou em João no capítulo 17, verso 14 a 16, que também é uma orientação de Jesus, porque o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Então é preciso que ele mantenha a luz de Cristo, né? Ser luz no mundo, ser sal da terra, ter o sabor de Cristo, a mente de Cristo, o sabor, o gosto, né? Então, dentro desse gosto, ele se dispersa em vários adjetivos: gostar de ler Bíblia, gostar de estudar a Bíblia, gostar de orar, gostar de jejuar e para obedecer. Não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço. Não adianta decorar os versículos todos da Bíblia se não obedecer. A obediência é que faz a pessoa ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Em Marcos, no capítulo 9, verso 49 e 50, fala sobre a salga dos condenados, que é um artifício retórico que indica a severidade de punição. E refere-se à boa vontade que tempera os relacionamentos positivos entre as pessoas, que indicam amizade e compaixão.
Já em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, há uma metáfora do discurso do tempero salgado para indicar falar com inteligência e consideração. Amém? Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que nós sejamos o sal que dá o gosto, né? No evangelismo, nas missões evangelísticas e para nós cumprirmos os 10 mandamentos de Deus. O Senhor nos deu 10 mandamentos, sendo que 4 é compromisso com Deus e 6 é compromisso com nós mesmos e com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está ali. Jesus disse que não veio abolir a lei, veio cumprir a lei. Então nós precisamos também obedecer os ensinamentos do Senhor. Mas exige esforço, dedicação, sacrifício e, acima de tudo, renúncia. Muita renúncia. Fique na paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos orar sem cessar e vamos amar uns aos outros, como Jesus nos ama. Fica na paz.